Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Bom, vim aqui para mais esse vídeo aqui com vocês, especificamente para vocês que seguem o canal Raciocínios Espíritas. E é um assunto que eu já estou fazendo um pouco fora de tempo, assim, um pouco atrasado, né? É sobre o aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, que temos como aniversário da doutrina espírita, né? Foi o dia 18 de abril de 1857, né? Então, agora, no 18 de abril deste mês de abril que passou, a doutrina completou 163 anos. É isso, né? Como eu disse, já passei um pouco da data, né? Mas coisas outras atrapalharam e consegui fazer agora antes tarde do que nunca. Mesmo porque o tempo no plano espiritual, né? Não é contado como no nosso plano material, né? A gente já sempre vê esse argumento, né, com a espiritualidade. Então não importa tanto assim o tempo cravado para questões espirituais. Mesmo porque essa questão de aniversário é só para marcar um momento, né? Um momento de transição, porque foi um ponto importante nessa questão da espiritualização da humanidade, né? Vamos dizer assim, porque o espiritismo veio para o mundo, para a humanidade, não veio para nós, meia dúzia de espíritas não, que hoje até que não está meia dúzia não, cresceu bastante, sensivelmente o número de espíritas, né? Já que hoje é até chique ser espírita, né? Algumas pessoas acham, pô, sou espírita, né, uma coisa de, né, de gente intelectualizada, é uma religião de inteligentes, tem muita gente que diz isso, né? Que bom, né? Que bom que tem esse perfil, a inteligência. Mas para ser de pessoas inteligentes, precisamos nos dedicar um pouco, estudar, observar, analisar, tudo mais que Kardec o fez e sempre recomenda que o façamos, né? Para entender essa relação do mundo material com o mundo espiritual, que esse é o cerne principal, né, da doutrina espírita. Vamos dizer assim. Então, para começar, gente, a doutrina espírita ela é muito jovem em relação ao tempo de existência, né, da civilização do orbe terrestre. Então, assim, enquanto doutrina, ela é muito jovem, apesar de que Kardec dizia que não, o espiritismo já estava presente em todos os tempos da humanidade, né? O que ele quis dizer com isso, né? Que as manifestações, o que a gente vê no espiritismo, de uma forma ou de outra, estava sempre se manifestando aqui e ali. E realmente vamos ver umas culturas antigas e que já aconteciam fenômenos e questões muito parecidas. Se a gente for pegar, por exemplo, a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, a filosofia de Sócrates e Platão. Já tinha claramente muitos princípios que são professados, estudados e praticados no Espiritismo. Então, vamos dizer assim, que nas entrelinhas da humanidade, o Espiritismo estava presente. Não tinha esse nome ainda, porque foi um nome criado pelo próprio Kardec, né? Espiritismo é a tradução para português, né, do nome francês, que ele disse que conhecimentos novos precisava de palavras novas, né, e criou esse neologismo, né, a doutrina dos espíritos, espiritismo. Então, o que ele quer dizer é que a partir o espiritismo já existia, entre aspas, nas entrelinhas, já na humanidade faz tempo, mas só a partir daquele momento, no momento da codificação, é que ele foi devidamente analisado, estudado, compreendido, né? Então é essa que é a base. Então, e tomou um corpo de doutrina, né? Fez-se o Livro dos Espíritos, que a partir daí é o embalo para as outras obras que vêm depois, né? A necessidade de adestramento, de educação dos médiuns, fez com que escrevesse o Livro dos Médiuns. E a necessidade de aprofundarmos mais os conhecimentos sobre o Evangelho de Jesus, já que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Os Espíritos já falam sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Já deixam essa ideia. Então precisava do Evangelho segundo o Espiritismo para nos aprofundarmos mais nos ensinamentos morais do Cristo, né? Para compreendermos a mensagem, as parábolas e tudo mais. E a necessidade de mais conhecimento trouxe os outros livros da codificação, o Céu e o Inferno, a Gênese.
e por aí vai, o que é o Espiritismo, e tantas obras literárias de tantos autores sérios que constroem a cada dia a doutrina espírita no nosso mundo. E assim, isso aí, esse ano inclusive tem um quê especial para mim, porque assim, agora em junho, completará 25 anos que eu conheci a doutrina espírita. Claro que eu conheci, eu era menino, ainda era novinho, viu gente? Vou só deixar bem claro, né? 25 anos. Pois é. Mas eu conheci, né? Adentrei a casa de Pititinga, lá no Pelourinho, né? Ali no Terreiro de Jesus, que foi o primeiro centro espírita daqui de Salvador, né? Vamos dizer assim, chama União Espírita Baiana, né? Que se tornou depois a FEEB, ainda é a sede seccional da FEEB. Eu não sei o que quer dizer isso, sede seccional. Até hoje eu fico me perguntando, né? Porque a sede mesmo é ali perto de Iguatemi. Mas vamos lá. Ainda é a sede seccional da FEEB, da Federação Espírita Baiana, e o Centro Espírita Casa de Pititinga. Então foi ali que eu vi minha primeira palestra de um homem, né? Que deve ter desencarnado hoje, porque ele já era idoso na época, né? Há 25 anos atrás, e que falava mansamente, né? Eu não sabia direito ainda o que era espiritismo, sabia de Chico Xavier, que eu vi ele na televisão, no noticiário, né? Mas da doutrina em si eu não sabia. E aí ele falava mansamente sobre a importância de fazer a vontade do Pai. Vontade do Pai? Não adianta vir para o centro espírita, não adianta ir para casa, nem para uma igreja, nem para lugar nenhum, nem para a maçonaria, se não fizermos a vontade do Pai, essa que está acima de tudo. Quer dizer, eu já recebi essa minha primeira lição, né? A vontade do Pai. E fui presenteado com o livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que eu li antes mesmo de ler a codificação. Como eu já falei em outro vídeo, se a gente quer ter um parâmetro didático, é bom que a gente leia a codificação na sua ordem. Mas isso não é uma regra fixa, tanto que eu comecei com o Nosso Lar e fiquei muito impressionado na época. Não entendi como ele deveria ser compreendido, tive que reler e reler, né, para compreendê-lo um pouco melhor, mas foi o que eu li na época. Então isso, gente, quando eu até falei para uma colega minha, na época eu fiz um cursinho na época, uma coisa assim, e ela perguntou, falando sobre religião, sobre as coisas, eu falei, olha, eu agora sou espírita. Ela fez, e de que linha você é? Eu falei, linha? Realmente, gente, eu sei que eu sou sarcástico, né? Eu gosto de me fazer de besta, mas nesse caso, esse caso foi real, não estava sendo sarcástico, não estava me fazendo de besta, não. Linha? Que negócio de linha é essa? Não, de que linha você é? Você é do candomblé? Você é da Umbanda ou você é kardecista? Eu falei, kardecista é o de Allan Kardec, né? Então eu sou esse aí, né? Eu ainda não tinha essa ideia, espiritismo é espiritismo. Candomblé é candomblé, temos o maior respeito, Umbanda, temos o maior respeito, mas espiritismo é espiritismo. É esse neologismo criado por Kardec, a doutrina dos espíritos, né? Codificada por Kardec, que estuda nossas relações com o plano espiritual e que tem consequências morais, né? É isso que é o espiritismo. Então, isso aí já foi um início de aprendizado, né? Eu conheci, mas não me integrei totalmente, levou um tempo para me integrar, me encaixar em algum trabalho, em centro espírita, não foi uma coisa assim, tipo uma epifania não, como acontece com muitos, né? A coisa foi um pouco mais gradual. E assim, esse tempo todo que eu tenho não me faz ser um espírita melhor do que ninguém. De repente tem gente que tem só 5 anos no espiritismo e que já produz muito mais frutos do que eu, porque é da maturidade de cada pessoa, de cada espírito. Não é o tempo cronológico que define isso, né? Todos temos essa consciência. Então, assim, gente, o Espiritismo, né, pelo nosso codificador, o professor Rivail, que adotou o sobrenome Kardec, que eu nem digo só que que ele colocou esse sobrenome, não, perdão, gente, pseudônimo, né? Porque ele disse que a doutrina era dos espíritos, não era dele, mas precisava assinar um nome, né? E aí ele usou o nome que revelado da encarnação passada dele, Allan Kardec. Então já está careca de saber essa história. Mas eu enxergo nesse pseudônimo muito mais, né, do que somente a figura do professor Rivail, né? Houveram outras pessoas que participaram, uns que até começaram, abriram caminho e convidaram ele para ir, que ele relutou no início, né? Isso aparece no filme, que ele disse que não acreditava. E o trabalho dos médiums no anonimato, né, que não é revelado no nome de médium nenhum, se a gente der uma pesquisada a gente até descobre, mas não foi a priori de início revelado o nome de médium nenhum, e que foram muito importantes, né?
E tipo assim, e a participação da esposa dele, né, Gabrielle Amélie Boudet, ou é Amélie Gabrielle Boudet, não sei se estou botando na ordem certa, que se foi como mostrou no filme, aliás, um filme muito bom, né, um pouco assim, insuficiente, para mim tem que, como eu já falei, tem que ter uma série na Netflix com 3 temporadas, mas o filme deu uma boa ideia, foi muito bom. Então, se como o filme mostrou, a esposa dele teve aquela participação, então ela também merece crédito. Eu acho que dá-se muito pouco crédito à senhora Kardec, como ela foi chamada, né? Posteriormente, a senhora Kardec, porque ela foi um apoio indispensável em momentos muito difíceis que ele poderia ter desistido, pelo menos isso ficou implícito no filme, né? Então também acho que esse pseudônimo abarca tudo isso. Agora, óbvio que acredito que o trabalho mais pesado ficou nas mãos dele mesmo, do professor Rivail, né? Com o amparo dos espíritos superiores, do espírito de verdade, que a gente acredita que seja Jesus, né? Pelo conteúdo da mensagem, ok? Então, gente, além de tudo, parabenizá-lo pela ousadia, gente, porque naquela época, para publicar uma obra dessa, o Livro dos Espíritos, tem que ter tido muita ousadia. E ele passou por poucas e boas, né? Quem já leu a história, quem viu o filme, sabe que não foi fácil, foram perseguições mesmo, tanto no plano carnal quanto no plano espiritual, que não foi brincadeira, mas graças à persistência deste homem e de quem estava ao seu lado, a sua esposa e todos os colaboradores, que o Espiritismo está aí, vivo. E tinha que estar mesmo, porque é uma doutrina, gente, que vem do plano espiritual. Se por um acaso não desse certo nesse momento com Allan Kardec, daria de outro. Daria de outro. Ele até pergunta, se eu não tivesse preparado, teríamos outro, né? Porque é uma doutrina que era para vir pronto, é uma doutrina dos espíritos, do plano espiritual. Não está sujeita aos revés da matéria, né? Graças a Deus. Então, gente, pegando então essa lição de ousadia e persistência de Kardec, é que nós, espíritas, tenhamos persistência também, viu, gente? Tenhamos persistência, porque ser um espírita verdadeiro, ser um espírita sério, não é fácil. Não é fácil em nenhum sentido, nem no sentido emocional, nem no sentido material, nem no sentido social, nem no sentido psicológico. Não é fácil ser um espírita verdadeiro, sério, compromissado. Então, temos que ter sim muita persistência, baseados na fé, baseados na esperança e baseados na caridade, que é aquela vontade de fazer o bem. Fazer o bem, claro, eu sempre digo, dentro das nossas possibilidades, aquilo que está ao nosso alcance. Mas sempre essa persistência baseada nisso, né? Porque o Espiritismo ainda tem ainda um longo caminho para percorrer, acredito eu. Que me desculpe quem discorda, mas para mim é o maior conhecimento revelado à humanidade, ok? Então eu acredito que ainda há muitas mentes e muitos corações para o Espiritismo chegar, né? E se Deus quiser, irá chegar, de uma forma ou de outra, ok, gente? Então, parabéns, né? Vamos dar aí, já que é o nosso jeito, né, de comemorar para essa doutrina maravilhosa e caminhemos ao lado dela, sempre dentro das nossas possibilidades, mais firmes e com persistência. Então, fiquem com Deus, meus queridos, um grande abraço a todos.